Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Então, venho aqui gravar mais uma videoaula, dessa vez para que a gente possa estudar um pouco sobre semelhança de triângulos pelo caso de homotetia. Então, conceituando, homotetia é um exemplo de transformação geométrica que preserva a forma da figura original, mas não necessariamente seu tamanho, que pode ser ampliado ou reduzido. Então, a gente vai construir uma figura homotética pelo caso de homotetia, certo? É importante que vocês compreendam que a figura que a gente constrói é preservado o seu formato. O que altera, na verdade, são as dimensões da figura, consequentemente, a área, certo? O material que a gente vai usar para construir essa figura, para fazer a ampliação da figura, é um compasso, certo? Uma régua e uma caneta. Então, eu desenhei aqui para vocês um triângulo. No caso, a gente vai fazer uma ampliação por meio da homotetia. E para que a gente possa ampliar esse triângulo, construindo um outro triângulo em tamanho maior, já que é a ampliação, mas que, ao serem comparadas essas duas figuras, elas sejam semelhantes, é importante que a gente atenda a duas condições, certo? Quais são essas condições? Vou colocar aqui para vocês. A primeira condição é com relação aos ângulos. Os ângulos das duas figuras, os ângulos correspondentes, devem ser congruentes, ou seja, devem ser iguais. A outra condição é com relação aos lados das duas figuras. Os lados correspondentes devem ser proporcionais, certo? Outra questão é que essas duas condições, elas devem ser atendidas necessariamente ao mesmo tempo, simultaneamente, para que, de fato, as figuras sejam semelhantes. Então, pessoal, eu tenho aqui o triângulo, certo? Vou localizar aqui os vértices dessa figura, vértice A, B e C. O primeiro passo é que vocês localizem fora, na parte externa do polígono, certo? Um ponto, no qual esse ponto é chamado centro de homotetia. Centro de homotetia, certo? A partir deste ponto, você vai pegar a régua e você vai traçar semi-retas, partindo do ponto que é o centro de homotetia e passando por todos os vértices do polígono, no caso do triângulo. Então, você vai traçar semi-retas, partindo do centro de homotetia, passando pelos vértices do triângulo. Certo? Depois de você ter feito isso, você vai pegar o compasso e você vai observar o seguinte: compasso, você vai colocar a ponta seca do compasso, certo? No centro de homotetia, e você vai observar a distância do centro de homotetia até cada um dos vértices do triângulo. Vou começar aqui com a distância até o vértice A. Então, você marca essa distância, essa mesma abertura, você vai colocar agora a ponta seca do compasso no vértice A e você vai traçar um arco passando pela semi-reta que partiu do centro de homotetia e passou pelo vértice A, certo? Você vai traçar um arco. Depois você vai fazer o mesmo processo, agora coloca a ponta seca do compasso no centro de homotetia e observa qual é a abertura até o vértice C, certo?
Então, sem mexer na abertura, você vai colocar a ponta seca do compasso no vértice C e você vai traçar um arco. Certo? Agora, da mesma forma, com a ponta seca do compasso no centro de uma tetia e a abertura até o vértice B, confere a abertura, certo? Sem mexer na abertura do compasso, com a ponta seca do compasso no vértice B e mesma abertura, você vai traçar um arco, certo? Na semirreta que liga o centro de uma tetia, passando pelo vértice B. Feito isso, você vai localizar os pontos nos arcos que você construiu, certo? Depois você vai pegar a sua régua e você vai ligar esses pontos. Ao ligar esses pontos, você construiu aí a ampliação desse triângulo, que no caso é a figura original. E nós vamos observar que esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso de homotetia. Eu vou identificar aqui os vértices desse triângulo que foi ampliado, do triângulo ampliado. Aqui eu vou chamar de A', B', C', certo? Observando aqui a primeira condição para satisfazer a semelhança desses triângulos, é com relação aos ângulos, que os ângulos correspondentes, eles devem ser iguais, congruentes, certo? Então, se você observar na figura original, esse ângulo A, ele deve ser igual ao seu correspondente, que no caso é o ângulo A', certo? O ângulo B, ele deve ser igual, possuir a mesma medida que o seu correspondente, no caso, o B'. O ângulo C, ele deve possuir a mesma medida, ser igual ao seu correspondente, que no caso é o C'. Então, pessoal, a primeira condição é que os ângulos correspondentes, eles precisam ser congruentes, portanto, iguais. A segunda condição é com relação aos lados correspondentes, que devem ser proporcionais. Então, essas duas condições devem necessariamente ser atendidas simultaneamente. Então, fazendo a comparação aqui dos lados correspondentes, eu tenho aqui o lado A'B', certo? Deve ser proporcional ao lado AB. Da mesma forma, o lado B'C' proporcional ao lado BC, que no caso são correspondentes. E o lado A'C', certo? Deve ser proporcional ao seu correspondente, que no caso é AC. Então, você vai pegar uma régua e você vai medir para ver qual é a medida de cada um dos lados. A gente tem aqui 4 centímetros, o lado B'C', certo? Só para que a gente observe qual é a razão de semelhança. Aqui, a linha C', da mesma forma, 4 centímetros. E o lado B'C', nós temos aqui também 4 centímetros. Vamos verificar aqui no triângulo menor. 2 centímetros, certo? AC, também 2 centímetros. E AB, também 2 centímetros, certo? Então, como é que a gente verifica se os lados correspondentes de fato são proporcionais? Então, você vai fazer o seguinte, aqui está o triângulo que foi ampliado. Então, você vai pegar, com relação aos lados correspondentes proporcionais, a linha B', está para o seu correspondente na figura original, que é AB, certo? AB. O lado B'C', está para o seu correspondente na figura original, que no caso é BC. E o lado A'C',
está para o seu correspondente na figura original, que no caso é AC. Nós temos aqui, montamos a proporcionalidade, vou colocar aqui a igualdade, certo? E aí a gente observa o seguinte, que a razão de proporção, a razão de semelhança, ela tem que ser exatamente a mesma. Tem que ser uma constante K, certo? Tem que ser a mesma. Entre esses lados. Vamos verificar. A linha B', nós temos o equivalente a 4, enquanto que o seu correspondente, AB, é 2, certo? O lado B'C', 4, enquanto que o seu correspondente, BC, no caso, é 2. Da mesma forma, o lado A'C' equivale a 4, enquanto que o seu correspondente na figura original é 2. Então, nós temos que essas razões aqui devem ter a mesma razão de proporção, certo? A mesma constante como resultado, que é a razão de proporção. Então, 4 dividido por 2 equivale a 2, certo? 4 por 2, 2. E 4 por 2 igual a 2. Então, portanto, nós temos aqui que a razão de semelhança é 2. Significa dizer que esses dois triângulos aqui, ao serem comparados, eles são semelhantes, pelo caso de homotetia, e que a razão de semelhança equivale a 2. A gente chama razão de semelhança. Equivale a 2. Significa dizer que esse triângulo que foi ampliado, ele possui 2 vezes a área desse triângulo menor. E a gente pode identificar, inclusive, observando as dimensões desse triângulo, as medidas dos lados, que no caso é o dobro, certo? Então, pessoal, é isso. Pelo caso de homotetia, a gente precisa identificar que os triângulos eles são semelhantes caso atenda essas duas condições ao mesmo tempo. Uma é com relação aos ângulos correspondentes que devem ser iguais, a outra é com relação aos lados correspondentes que devem ser proporcionais. E a gente observou que de fato é isso aí. Espero que tenham compreendido. Até a próxima.